28 sinais de que sua vida está sendo reorganizada. Existe uma fase da vida que quase ninguém reconhece como bênção. Ela parece confusão, parece atraso, parece perda, parece silêncio, mas na verdade é reorganização. Napoleon Hill ensinava que antes de qualquer grande conquista, há um período de aparente desordem. Ele chamava isso de teste invisível da mente. É quando a vida começa a retirar aquilo que não combina mais com a identidade que você está se tornando. E se você está vivendo algo estranho ultimamente, talvez isso não seja destruição, talvez seja alinhamento. Hoje você vai entender os 28 sinais de que sua vida está sendo reorganizada para algo maior. Se você se identificar com vários deles, não é coincidência, é confirmação. Primeiro sinal: pessoas começam a se afastar sem explicação clara. Você não brigou, você não fez nada grave, mas a conexão simplesmente desaparece. Isso não é rejeição, é ajuste de frequência. Segundo sinal: você começa a sentir desconforto em ambientes que antes pareciam normais. Conversas raças te cansam, ambientes negativos te drenam. Você percebe que não pertence mais ali. Terceiro sinal: problemas antigos voltam à tona. Não para te derrubar, mas para serem encerrados definitivamente. Quarto sinal: você começa a questionar tudo. Seu trabalho, suas amizades, as suas escolas, seus padrões. Isso não é crise, é despertar. Quinto sinal: você sente uma solidão diferente. Não é abandono, é preparação. Grandes mudanças exigem espaço interno. Sexto sinal: você perde interesse por coisas que antes eram prioridade. Não é desânimo, é maturidade silenciosa. Sétimo sinal: você começa a pensar mais no futuro do que no passado. A mente já começou a se mover para o próximo nível. Oitavo sinal: pequenos atrasos começam a evitar grandes problemas. Portas que se fecham hoje evitam tragédias amanhã. Nono sinal: você sente que algo está sendo preparado, mesmo sem provas. É intuir. E Hill dizia que a intuição é o elo entre mente e propósito. Décimo sinal: você começa a ter ideias que nunca teve antes. Ideias maiores, mais ousadas, mais estratégicas. 11º sinal: você passa a valorizar silêncio e estudo. 12º sinal: você começa a enxergar padrões repetitivos na sua vida menos e decide quebrá-los. 13º sinal: críticas começam a aparecer. Quando você começa a subir, incomoda quem prefere ficar parado. 14º sinal: você sente vontade de mudar hábitos, alimentação, rotina, companhias. 15º sinal: você começa a perceber que dinheiro é consequência de valor, não sorte. Isso é mentalidade reorganizada. 16º sinal: você para de reagir impulsivamente. Você começa a observar antes de agir. 17º sinal: você percebe que algumas dores estavam te fortalecendo. 18º sinal: você começa a aceitar responsabilidade total, sem culpar governo, sem culpar família, sem culpar passado. 19º sinal: você sente que está sendo moldado, como se algo estivesse te lapidando. 20º sinal: você começa a visualizar cenários maiores para a sua vida. 21º sinal: você entende que disciplina é liberdade futura. 22º sinal: você passa a agir mesmo com medo. 23º sinal: você começa a filtrar o que consome: conteúdo, informação, pessoas. 24º sinal: você sente incômodo em permanecer pequeno. 25º sinal: você começa a pensar em legado. 26º sinal: você entende que perdas foram redirecionamentos. 27º sinal: você sente que algo grande está próximo, mas ainda invisível. E o 28º sinal: você não quer mais a vida antiga, mesmo sem ter a nova totalmente pronta. Isso é reorganização, não é caos. E preparar. Se você se identificou com pelo menos metade desses sinais, algo está sendo movido nos bastidores. Existe um erro que quase todo mundo comete quando a vida começa a se reorganizar. A pessoa tenta voltar para o que era antes. Ela força conexões que já terminaram.
Ela insiste em portas que já fecharam. Ela tenta recuperar versões antigas de si mesma. Mas reorganização não é retorno, é avanço disfarçado. Napoleão Hill ensinava que toda transição exige um período de vácuo criativo. É aquele espaço estranho entre o que você foi e o que você ainda não se tornou. E é nesse espaço que muitos desistem. Porque não parece crescimento. Parece incerteza. Mas preste atenção, se a sua vida está sendo reorganizada, você precisa fazer 3 movimentos internos. Primeiro movimento. Não reaja com desespero. Quando algo sai da sua vida, a reação automática é correr atrás. Mas se foi removido, talvez não estivesse alinhado com seu próximo nível. Reorganização exige desapego estratégico. Segundo movimento. Fortaleça sua identidade. Hill dizia que riqueza começa na imagem interna que você sustenta. Se você ainda se vê como alguém limitado, sua mente vai reconstruir limitações. Mas se você começa a se enxergar como alguém em evolução, tudo começa a se alinhar com essa identidade. Terceiro movimento. Aumente sua disciplina no silêncio. É aqui que a maioria erra. Quando tudo está confuso, a pessoa relaxa. Mas é exatamente nesse momento que você deve dobrar sua consistência. Acordar mesmo sem vontade, estudar mesmo sem motivação, agir mesmo sem aplauso, porque reorganização é invisível antes de ser visível. Você já percebeu que antes de uma construção surgir, primeiro a demolição, o terreno precisa ser limpo. Estruturas antigas precisam cair, barulho precisa acontecer. Só depois, a fundação é colocada. A maioria das pessoas só quer a parte bonita da construção, mas ignora a fase da escavação. E talvez você esteja exatamente nessa fase. Escavação interna, remoção de crenças antigas, afastamento de pessoas desalinhadas, reconfiguração de prioridades. Isso dói. Mas dói porque está ajustando outro ponto importante. Quando a vida se reorganiza, você começa a perceber padrões que antes eram invisíveis. Você enxerga como repetia escolhas ruins, como aceitava menos do que merecia, como sabotava oportunidades. E isso pode gerar culpa. Mas não aceite culpa. Aceite consciência. Consciência é evolução. E há algo ainda mais profundo acontecendo. Sua tolerância diminui. Você não tolera mais mediocridade. Não tolera desrespeito. Não tolera desperdício de tempo. Isso não é arrogância. É ajuste de padrão. E quando seu padrão sobe, sua realidade precisa acompanhar. Agora entenda uma coisa fundamental. Reorganização não significa que tudo vai melhorar imediatamente. Significa que tudo que não combina com seu próximo nível vai ser retirado. Às vezes, isso inclui um emprego que parecia seguro, uma amizade antiga, um relacionamento confortável, uma zona de conforto que parecia estável. Mas estabilidade não é crescimento. E crescimento não é confortável. Se você está sentindo que perdeu coisas ultimamente, pergunte: isso era expansão ou era acomodação? Porque muitas vezes, Deus, o universo, ou a própria inteligência da vida, remove o que você não teria coragem de abandonar. E aqui está o ponto mais importante dessa parte. Você não está sendo punido. Você está sendo preparado. Preparado para lidar com mais responsabilidade. Preparado para administrar mais dinheiro. Preparado para sustentar mais influência. Preparado para suportar mais visibilidade. Hill dizia que o caráter precisa crescer antes da riqueza. Porque se a riqueza chegar antes do caráter, ela destrói. Então talvez o que está acontecendo com você não seja atraso, seja fortalecimento.